Boa noite, começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat para vocês. Um beijo para todo mundo que já está aqui acompanhando o Web Divan. Sena, David, Dela, Neto Palma, querido, beijo para você. Renda, Ana, querida, beijos para você. Guarulhos, Má, Fabiques, você, que saudade, querida, que bom que você está aqui. Eu já estou puxando a sardinha pro lado de algumas pessoas, né? Tô falando aqui, mas são os internautas que entram toda sexta-feira, né? Tétrico, Nil Tétrico, um beijo para você, querido. Quem mais tá aqui? A Mira, Babu, cadê você, Babu, que eu não tô te vendo, só tô vendo você aqui do ladinho. Um beijo, que bom que você tá aqui. Cadê suas aulas? Você não tá em aula, é por isso que você agora entra no Web Divan? Tava com saudade de você aqui no Web Divan. Enfim, pra quem ainda não conhece o Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à psicologia, subjetividade humana. Tô gaga hoje de novo, só pra variar, né? Tentando falar a frase não sai. Mas, enfim, vamos falar hoje sobre um assunto ligado à psicologia, principalmente sobre a subjetividade. Vamos falar de paternidade homoafetiva. Quando eu escutei sobre esse trabalho de paternidade homoafetiva, que foi o Edson Defende, que veio aqui no programa e falou sobre isso, falou para mim que tinha uma pessoa, a Vera, que fez uma pesquisa sobre a paternidade homoafetiva. Eu achei extremamente interessante, até porque a gente ouve falar muito pouco do ponto de vista psicológico sobre pais homossexuais e como é essa relação com os filhos. Então fica muita especulação, às vezes, de leigos, né? Então, como que será? Será que pode adotar? Será que não pode? Por que isso é bom para criança? Por que isso é ruim para criança? Enfim, várias perguntas eu tenho para a psicóloga que veio aqui falar sobre esse trabalho, a Vera Mores. Boa noite, Vera. Boa noite, Renata. Boa noite, gente. Que bom, Vera, que você está aqui. O Edson falou super bem desse teu trabalho. Como é que foi essa tua decisão de fazer um trabalho sobre paternidade homoafetiva? Na verdade, hoje parece que já se distanciou da tese que eu defendi. Eu defendi uma tese de doutorado sobre paternidade homoafetiva e sobre a revelação dessa homoafetividade para os filhos. Paternidade seria só do pai, homem, né? E daí, da minha pesquisa de doutorado, da entrevista que eu fiz com pais, com homens, pais e homossexuais, surgiu o trabalho que eu estou fazendo hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje e que o Edson Defende, também é meu colaborador, porque modera grupos junto comigo. É um trabalho que versa sobre o atendimento mesmo, o grupo de pais, de homens que discutem a homoafetividade e as dificuldades que eles vivem como pais e homossexuais que são. Não necessariamente é um casal que adotou essa criança, pode ser o pai que já tem um filho, um pai que se descobre homossexual, ou que já era homossexual e resolve ter um filho, não necessariamente numa relação dos dois. A gente está falando de como é a paternidade do homossexual, é isso? Na verdade, você tocou num ponto bastante interessante, porque quando a gente é leigo no assunto, fica pensando, então é um homem, pai, que adotou uma criança e que por isso ele é um pai que tem essa orientação afetiva e que tem uma relação como pai e gay com seu filho. Não. A maioria dos pais que têm orientação homoafetiva, dos homens, pais que têm orientação homoafetiva, tem essa paternidade de uma origem hétero, né? Eles tiveram filhos porque se relacionaram com as mães dessas crianças, a maioria foi casado, são homens que tiveram envolvimento apaixonado com a mãe dessas crianças. Eles não sabiam que eles eram homossexuais, a grande maioria, e daí, dessa origem heterossexual, é que vem a paternidade deles. E hoje eles são separados, são divorciados, né? Eles vêm de um relacionamento de divórcio, então essa é a grande diferença dos outros que são pais e que adotaram uma criança, né? Os que são pais adotivos têm uma relação bastante diferente com a homoafetividade e com os filhos, né? É diferente, a maioria, quando adota, já adota com essa condição de ser um pai que tem orientação homoafetiva. Numa relação já mais aberta, né? Onde mostra a homossexualidade, a homoafetividade dentro de casa. E também não tem, né? Também é outro mito, né? Também não tem
o outro pai, entende? Eles também não são casados com outro homem, a grande maioria adota como pai solteiro. Nós temos no nosso grupo apenas um que adotou como casal, lá do sul, e os outros que são pais adotivos adotaram como pai solteiro. Nossa, que interessante, porque ao mesmo tempo eu ouço bastante homens de orientação homossexual dizendo que quando estão numa relação mais apaixonados com outros homens, como qualquer relação, né, hétero, homo, tanto faz, o quanto querem adotar uma criança ou quanto querem ter um filho. Então eu escuto muitos homossexuais falando, nossa, encontrei o homem da minha vida e quero ter um filho. Hoje em dia é mais aberto isso a gente tem escutado mais hoje, né? E mesmo assim ainda não é muito fácil adotar como casal, né? Então as adoções mais comuns acontecem como solteiro, né? É mais difícil adotar como casal, tem que ter jurisprudência, e então todo dificultador de adoção acaba afastando a possibilidade de realizar a paternidade. Né? Já existem diversas dificuldades para fazer uma adoção, né, numa orientação heterossexual, numa orientação homossexual, então muito mais. O Nil Tétrico Nil, beijos para você, ele fala o seguinte, já te mandei beijo hoje, né, te mandei beijo de novo. Porque, né, Nil, uma relação de muitos anos. O Nil fala o seguinte, ele fala, que assunto interessante, o Elton John é pai. É interessante, né, porque a gente sempre lembra dele, eu acho que foi um caso ele é muito famoso, então foi um caso público muito importante da paternidade homoafetiva, né. É verdade, e tem casos assim, tem pessoas que marcam, né, porque realizam essa paternidade homoafetiva de uma forma assim, mais aberta, né, mas a maioria, para falar a verdade, Renata, a maioria ainda vive um conflito muito grande por causa da relação com a ex-mulher, por causa da sociedade. Não é nem por causa da própria homoafetividade, é porque é difícil levar isso adiante e ser aceito. Em que sentido? Porque já a aceitação da homossexualidade já é muito complicada, né? É complicada ainda. Assim, daí a adoção de uma criança, não estou dizendo do sistema legal, de como adotar essa criança, se é fácil, se é difícil, não estou dizendo isso. Assim, quando já existe uma aceitação em volta daquela pessoa de orientação homossexual, aceitar que tem uma criança é muito mais fácil. Então, por exemplo, a família aceita melhor que tenha uma criança, porque já sabe da orientação homossexual, né? Não sabe, a família não sabe. Em geral não sabe. Esse é o grande complicador, né? Porque quando o próprio pai se assume, porque ele primeiro tem que aceitar, para depois se assumir uma pessoa que tem orientação homoafetiva. Ele mesmo nem sabia, muitas vezes, a maioria não sabia, não suspeitava, mesmo que suspeite, fala, não, isso passa. Às vezes, alguns que casaram e que a mulher sabia que ele tinha uma inclinação homossexual, a mulher fala, imagina, eu te conheço, eu sou namorada, eu sei que você é macho mesmo. Então, eles, pela própria condição da masculinidade, que exige que o homem jamais chegue perto de outro homem, nega isso, nega inconscientemente, né? Então ele não sabe, quando ele se assume e ele percebe que de fato não tem como fugir da verdade, que ele é um homem que tem orientação sexual, ele tem que revelar isso para os outros, ele tem que se abrir, às vezes no trabalho, com o ambiente doméstico, com amigos, então ele vive recluso, esconde essa homoafetividade por muito tempo. Primeiro dele mesmo, né? Depois das pessoas que o cercam, da família. A mulher, às vezes, a ex-mulher não sabe que ela se separou de uma pessoa que se revelou homossexual. Que engraçado você está contando isso. Eu estava lembrando que a minha mãe, ela sonhou, né? Eu sonhei uma noite anterior que meus pais estavam se separando, assim, imagina, são casados há 40 anos, né, estamos se separando, e minha mãe ia morar no hotel e meu pai ia morar numa kitnet. Eu acho que minha mãe ficou com isso na cabeça, e na noite seguinte, ela sonhou que meu pai ia morar numa kitnet com outro homem, meu pai que não escute, porque ele ficou muito bravo com esse sonho. Aí eu fiquei pensando aqui no lugar de filha. Eu falei, meu Deus, não é difícil, bem difícil.
Sim, lógico, era uma brincadeira, um sonho e tal. Virou até uma brincadeira dentro de casa. A gente fala direto com meu pai agora, cadê meu padrasto? Eu brinco com ele fica louco da vida. Mas eu fiquei pensando, né? Imagina se isso fosse verdade. É uma situação complicada. É difícil, porque para o próprio pai, que não tinha com clareza qual era a orientação dele, porque não é claro para ele, né? Porque a homoafetividade, ela fica alguma coisa mais evidente, fortalecida, após a idade do adulto jovem. Então, muitas vezes, esse homem namora, a maioria dos homens tem que namorar a mulher. Nenhum homem, hoje em dia a gente vê um adolescente, os adolescentes, né, dizerem que beijam outra, principalmente as meninas, né, que beijam, que saem com outras mulheres, né, a menina com menina, mas é difícil um homem assumir que ele é homossexual desde a infância, desde a adolescência, mesmo porque a sexualidade dele não está ainda, não é uma coisa clara, né? O que ele mesmo é. Isso só fica claro depois da idade adulto jovem. E aí, às vezes, já é alguém que já tem um relacionamento com uma mulher, que já está envolvido, que gosta dela. Um namorado de um amigo meu contou que ele foi casado durante 12 anos e que ele gostava da mulher. Ele só sentia que ele precisava de mais. E aí ele se descobriu, que né, não bastava aquela não relação. bastava aquela relação. Eu acho que eu tenho alguns amigos que não se descobriram ainda. Sabe quando as relações não bastam? E você fala, nossa, tem alguma coisa aí? Mas é porque a nossa sexualidade, ela só fica alguma coisa assim segura pra gente após a idade de adulto jovem. A maioria não tem clareza da orientação sexual. Acha que é homem porque nasceu homem ou é mulher porque nasceu mulher. E o mundo conduz a gente para isso, né? De várias formas, né? O menino ganha carrinho, a menina ganha boneca, então você tem que... Põe o lacinho azul na porta da maternidade, não é assim? Então, se desse inteiro de azul, tem que ser macho, né? O mundo cobra, né? Então, para ele mesmo confrontar um mundo que cobra, né? Mas quem é ele? Não, é muito difícil confrontar esses papéis. Vou te dar um exemplo, Vera. Hoje eu estava conversando com um homem, né? Eu estava dizendo assim, ele estava dizendo, porque eu que vou dirigindo o carro nas viagens. Eu falei assim, nossa, eu também sou igual a você. Ele levou um susto, ele falou, como assim? Eu falei assim, não, eu gosto de ir dirigindo, né? Eu falei, você vai no banco do passageiro? Ele falou assim, eu não gosto de ir no banco do passageiro. Eu falei, também não. E foi tão estranho, ele achou estranho isso, né? Porque as mulheres é como se a gente fosse obrigada a aceitar, né? O papel esperado da mulher é que ela sente no banco do lado e fique quietinha, né? E ali, fica quietinha, vá na dela, e nunca, imagina, dirigir um carro, o homem tá ali, como que a mulher vai dirigir um carro? Né? Exatamente, e tem muitos papéis esperados para os homens que ele nem sabia que estavam lá e ele tem que cumprir, né? E acho que hoje em dia está bem diferente, mas mesmo estando diferente, ainda eu que estou no meio desses pais, que a gente sente o sofrimento deles, a angústia, até, né? Como lidar com isso, como lidar bem com o filho, ser honesto com o filho, não fazer o filho sofrer, porque o filho vai na escola e vai sair com os amiguinhos, ele não quer que não, os amiguinhos vão gozar da cara dele, se souber que o pai dele não é macho, né, como os outros homens, né? Então é uma situação bastante difícil para eles, que não é como os homens que adotam, que são homossexuais e adotam. Não, é diferente, até vamos falar sobre isso, assim, porque é diferente, muito diferente para essa criança ver essa transformação da sexualidade do pai, né? Ela entende como uma transformação. Meu pai era casado com a minha mãe, mulher, e de repente gosta de homem, como assim? Mas enfim, antes deixa eu te fazer uma pergunta do Celo, um beijo para você, meu amor. Ele fala o seguinte, vocês acham que é possível um crescimento normal para uma criança adotada de um casal homossexual? Olha, as crianças que são adotadas por um casal homossexual, elas já crescem dentro desse ambiente, né? E já ficam sabendo que é assim, que a relação daquele casal, né, daqueles dois pais, é essa relação. Porque o que importa, na verdade, para uma criança é que ela tenha limites, que ela tenha
afeto, que ela tenha carinho, que ela tenha oportunidade de crescer e de se desenvolver num ambiente saudável, né? Que ela seja bem tratada, bem cuidada. Então, se ela tem tudo isso, né, e ela cresce com um casal que se ama, que se gosta, ela cresce às vezes até de uma forma até melhor do que as crianças que crescem iludidas de que o mundo é só hétero. Isso não é verdade. Exatamente, também acho. A Fabi quis você, ela responde até, fala assim, Célia, eu acho que sim, porque o mais importante será o amor dado para a criança. Também, né, tem isso. Primeiro, uma abertura de visão em relação ao mundo, quer dizer, o mundo não é hétero só. Não é só hétero, então assim, que cresça vendo outras coisas, e por que não? Não é, a gente cresce em famílias com tantas coisas diferentes, e por que não a sexualidade diferente não pode ser uma questão a ser trabalhada, a ser conversada, a ser vivida? As diferenças existem, né? E se numa família tem homossexualidade, na outra tem o abuso sexual, que é um absurdo. Então, as pesquisas, né? mostram isso, que aquilo que perturba o desenvolvimento da criança não é a sexualidade dos pais, seja hétero ou seja homo. Mas sim muito mais um abuso sexual, o alcoolismo paterno, a violência, que são, né, sem limites, né, sem um ambiente que contenha. O Celo, aqui é o Web Divan. Sim, não é espaço para você ficar me analisando, né? Que ele começa a perguntar, você não quer fazer o papel da mulher no carro e na vida? Não existe papel da mulher e do homem. Você está partindo do princípio que a gente tem que ter papéis diferentes, e não necessariamente a gente tem que ter papéis diferentes em determinadas situações, na hora de, óbvio, né, gerar uma criança, de várias coisas, os papéis são diferentes, visto que nosso corpo é diferente, nossa psique é diferente. Agora, papel, isso é totalmente social, assim, né? No Brasil, o papel social da mulher é sentar do lado do carro e ficar quieta, não necessariamente é o mesmo papel social que a mulher tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outra cultura, ou em outras sociedades. Então, assim, papel é definido socialmente, é mutável, né? E não é dado que a mulher tem que aceitar ser dirigida, né? Porque é essa questão que ele levanta. Se o problema é ser dirigida por um homem. Não, é a questão do papel mesmo. Por que o homem... o problema é ser dirigida por um bom motorista, né? Não importa se homem ou mulher. Como sendo bom, né? Como o meu ego é bem inflado e eu acho que eu dirijo melhor, então eu prefiro dirigindo, entendeu? Fica melhor assim. Fica acordada assim. O Neto... tinha que ser pergunta sua, né, Neto? Eu ia fazer a pergunta, quando eu li eu falei, meu Deus do céu, como eu escapo dessa? Como é que eu não faço a pergunta agora? Não, né, Neto? Não dá. Ele falou assim, pergunto, essa criança vai comemorar o Dia das Mães? Neto? Se ela tiver uma mãe, sim. Mas se ela, uma criança que é adotada por 2 pais, por exemplo, ela pode não ter uma mãe. Então tem uma situação de uma menina e de um menino no nosso grupo que a menina nunca teve a mãe, né? Ela foi adotada com 3 anos por um dos pais do nosso grupo e a menina toda feliz indo para a casa do pai, né? E começou a perguntar, mas pai, cadê a minha mãe, né? Porque ela não tinha mãe, ela vivia num abrigo. Mas cadê a minha mãe? Não. Você não tem mãe, você tem avó, né? Falei, mas aí com 5 anos a menina falou, mas pai, você não namora, não vai casar? Aí o pai contou que ele não iria casar, se ele fosse casar, ele não iria casar com uma mulher, que portanto mãe ela não teria mesmo, né? E porque, eu falei assim, mas por que você não vai casar? Porque ela estava louca para ter uma mãe, né? Eu falei assim, porque eu não sou heterossexual, eu não casaria com uma mulher, eu casaria com um homem se eu fosse casar. Eu namoro com um homem, eu gosto de homem, né? A menina, ao invés de ficar perturbada com essa questão, ela ficou muito triste, muito chateada, porque ela não ia ter uma mãe. Claro que a menina já não tinha uma mãe, né? Ela já tinha sido rejeitada, ou por uma série de questões ela não pôde ser criada pela mãe, não se sabe direito, né? Às vezes não é só uma questão de rejeição. Ela não tinha mãe, então a questão não ter a mãe
é uma questão de crianças adotadas. Mesmo que venha com uma mãe adotada, a criança que foi adotada por uma outra mãe também vai ficar saudosa daquela mãe que não a quis, ou que morreu, ou que não pôde ficar com ela. Então, são questões diferentes. Ser criada por dois pais ou por um pai, né, e não pela mãe, né, é sim uma questão que afeta uma criança. Mas isso tem que ser lidado com aquela situação, com aquela criança naquela família, né? Mesmo uma criança que cresce num lar adotivo, né, não tem a mãe. Né? E como é que é, por exemplo, né, entrar em outro assunto, como é que é contar, como é que é essa fase, né, do contar? Como que se conta para uma criança, olha, né, eu não estou mais com a sua mãe, eu não namoro mais mulheres, namoro homens. É o grande complicador, viu, Renata? Mas a gente observa assim, né? Cada situação é uma situação, a revelação da homoafetividade por parte do pai para o filho ou a filha requer sempre uma preparação, uma estratégia, ele tem que sentir qual é o momento adequado da criança. Em geral, nós sabemos que quanto mais cedo, melhor. Quanto antes o pai falar da sexualidade dele, da orientação homoafetiva dele, melhor para a criança, porque ela vai crescendo sabendo qual é a verdade da relação dela com aquele pai. Mas esse pai que se separou e que tem que dizer para essa criança que não é mais o marido da mamãe e que não era mais, né, que ele se separou não só porque não podia mais ficar casado com uma mulher, né, porque não é só por isso que a pessoa se separa, que ele não vai mais ter outra namorada, outra mulher, é bem difícil. Eles têm bastante dificuldade de mostrar isso para as crianças. Mas com o tempo, com o passar assim, com o contato deles com as crianças, eles percebem que a verdade da relação, né, que a afetividade que eles têm, que ela não vai ser quebrada porque a orientação deles não é mais hétero, né? Que eles têm que falar uma verdade. Mesmo isso sendo na adolescência, porque adolescente ele se revolta com os pais, independente da heterossexualidade, da homossexualidade, por isso que a gente se revolta com os pais. Né? Na adolescência, o pai tem que respeitar o momento do adolescente, né? Então, seria melhor, sempre é mais saudável, que se fale o quanto antes. Antes de entrar na adolescência, é mais tranquilo. Entrou na adolescência, está com risco de saber por outras pessoas, é melhor que fale. Né? Porque se o adolescente perceber por outras pessoas, ou se alguém vir a contar, ou se alguém fizer né, uma brincadeira assim, e ele sentir que o pai não foi verdadeiro com ele, então o clima que cria e o conflito que cria para o adolescente é pior do que se o pai falar. Sempre em todo tipo de relação, não acho que é só uma relação de pais e filhos ou de casal, mas em todo tipo de relação, quando a gente lida com a verdade, fica tudo muito mais fácil, né? A gente fala sobre a verdade, não adianta também a gente só lidar com a verdade, a gente tem que falar sobre ela, mostrar para o outro, conversar, dialogar, quer dizer, não muda nada. Né, em todas as relações, para a gente se relacionar bem com outro ser humano, a gente tem que estar sempre com a verdade, sempre muito integrado. E não importa qual a verdade. Não importa qual a verdade. Ela é sempre melhor do que uma boa mentira, né? Exatamente. O Neto fala assim, concordo muito com você, Neto, mas para a criança, a possível estranheza provocada por pais ou mães gays é o menor dos problemas, se a alternativa é permanecer em alguma instituição. Sem afeto, sem atenção, sem cuidados, homossexualidade não pega, e heterossexualidade também não. Ou a esmagadora maioria dos gays não viria de lares heterossexuais. Exatamente. Né? Exatamente, também acho. É isso mesmo. Ele fala, eu acho que os paizões, os que criam, dar amor, carinho, educação, etc., são os pais, né, os melhores pais. Por isso eu sou a favor da adoção. Lógico, né? Os melhores pais são os pais do desejo, que a gente chama, os pais que desejaram aquela criança. Seja, pode ser dentro de uma relação heterossexual, de uma relação homossexual, ou né, adotar, ou ser mãe solteira, pai solteiro, enfim.
o desejo e a verdade é o que leva a uma boa relação, uma boa criação, né? Não sei se você concorda com isso. A gente que trabalha, né, com os pais e está no meio desses conflitos, muitas vezes causados por um medo dos pais, né, mais um medo. E também por uma situação social, um problema que na escola vai trazer problema para a criança, ou em casa a mãe não vai aceitar. Então a gente que trabalha com esses pais, a gente percebe que o grande complicador é o medo. Que não, é o medo, não é que quem contou, quem falou da sua homoafetividade teve problema, não. É o medo de falar. Porque depois que fala, depois que conta, depois que a verdade é aberta para os filhos, eles aceitam, eles vivem bem, é um alívio imenso, é gostoso, eles sentem que é gostoso conviver com essa verdade e que os filhos aceitam isso. Os filhos não têm problema por causa disso. Aproxima mais os filhos dos pais, mesmo na adolescência. Mesmo na adolescência. Sem dúvida alguma. Fabi, eu tô lendo aqui, né, você falando, e é interessante porque você é tão afetiva, né, e você contando, ela fala que, ela fala, eu digo que o amor é o mais importante, porque meus pais biológicos não estão nem aí para minha existência, nunca me deram amor, e nem nunca vão dar, eles são incapazes de amar. É interessante porque assim, eu conheço a Fabi aqui, né, da UTV há muito tempo, do chat, e ela é muito afetuosa. É interessante isso, né? Ela dizer que não foi amada. Que não se sente amada. Não se sente amada. Mas às vezes essa coisa assim, a distância que existe entre o amor que os pais dão e o receber esse amor, às vezes a linguagem é outra e a pessoa não percebe que aquilo é amor, entende? Então, o distanciamento afetivo é esse. Não é exatamente que o pai não ama ou a mãe não ama, não é sentido o amor, não é percebido, né? Não é algo aberto. Mas assim, não estou dizendo que é o caso da Fabi, mas existe sim pessoas que são incapazes de dar amor. Que são incapazes de mostrar, ou mesmo de amar, aí vem uma psicopatia, uma sociopatia, né? São incapazes de sentir. A gente percebe assim que por amor se faz tanta bobagem, né? Como também pelo próprio amor não se faz nada, né? Então, ser capaz de mostrar que ama, de ter essa coisa gostosa, e nem sempre é gostosa, o amor pode ser um limite, né? Pode ser um não, né? Então, ser capaz de transmitir, de passar isso, é para poucos. E me fala uma coisa, Vera, depois que esses pais contam, né? Em geral, se a gente não está falando de adolescentes, foi o que você falou, causa um grande alívio nos pais, né? Nos filhos. E nos filhos também. Nos filhos. Como é que é essa questão, né? Você está acompanhando, porque você atende grupo de pais, né? Homoafetivos. Como é que é essa questão, por exemplo, das crianças na escola, essa adaptação, né, de ter um pai homossexual? Então, na escola, porque nem sempre a criança, né, dependendo da idade da criança, nem sempre ela sai gritando, ai, meu pai é gay, meu pai é homossexual, né? A maioria das vezes ela não faz isso, a não ser que ela seja muito pequena, né, e ela nem fala isso assim abertamente. Quando é ventilado na escola, quando fica sabendo, e a criança ainda é pequena, ela pode sofrer um pouco de, sabe, excesso de vitrine, como aquela menina que foi adotada em Catanduva, né, pelo casal. Então, muita vitrine em cima da criança, ela vai sentir problema, né, porque, lá, filha dos dois homens, lá, e como que é ser filha de dois pais, né? Então, isso pode pesar para uma criança, ela crescer assim. Então, nem sempre é bom que ela cresça passando, né, indo na televisão, falando sobre ela, e os pais expondo essa criança. Nem sempre é bom, isso não é saudável, porque às vezes a estrutura da criança não aguenta isso. Então, a criança que é criada e que vai para a escola, né, normalmente, como qualquer criança, ela não né, não chama atenção o fato dela ter dois pais, a não ser que os dois vão lá de braço dado, olha aqui, nós somos, né, o pai dessa menina aí pode ser
que ela sinta dificuldade, porque todo mundo vai perguntar alguma coisa para ela e ela não há meio de explicar direito o que é aquilo. Mas a maioria das crianças não sai falando. E os pais também não saem Nem de braço dado na escola, até porque nem pais heterossexuais vão juntos Agora, muitas vezes. aqui não tem, mas nos Estados Unidos tem muita situação dessa, né? Que é aberta, né? Então, de fato, as crianças podem sentir dificuldade porque fica alvo de, lá, ela que é a filha daqueles dois. Então, geralmente, aqui no Brasil, não é muito assim. Pouquíssimos são, né? Tá aí na mídia quem é. Pouquíssimos, mas eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais, né? E tomara que aumente. Se aumenta, tomara que também a escola aceite, também a escola respeite, né? Tomara que isso aconteça logo. Porque isso não acontece? É mais difícil, né? É. Porque foge do controle da direção da escola, né? A garotada às vezes fica querendo perguntar, né? E a própria criança que se vê chamando atenção assim porque é diferente, ela pode não se sentir bem. A criança. Então o pai tem que estar lá dando respaldo, a mãe, né? A mãe quando tem a mãe, a família tem que explicar, tem que ser continente para a criança, que a criança pode ficar chateada, toda hora que me convidam, falo que eu sou aquela filha dos dois pais. Então a criança pode não se sentir bem. E acontece, né? Os outros pais têm muito preconceito. Acontece. Se sabem, enfim, não tem muito preconceito. Então tem, mas eles têm um jeito tão bom de lidar com tudo isso. Os pais de outras crianças? Os pais dessas crianças. Ah, sim, não, eu tô... Eles aprendem a lidar com isso daí. A gente né, não imagina, né, como se sair, não tem uma orientação. Como é que você vai sair bem desta situação? Ser, né, receptivo para a criança que está com dificuldade, como se fosse qualquer outra dificuldade. O que você chama de ser receptivo? Para entender a criança, né? Respeitar o momento da criança, o que ela está querendo dizer. Nós temos um pai no grupo que fala que a filha dele cresceu desde os 5 anos sabendo que ele é homossexual. Hoje a menina dele parece estar com 15 anos. Então ele diz que por um período, né, que ele era muito, vivia saindo na televisão, vivia indo nas paradas com a menina. Depois a menina com 9, 10 anos fala, pai, quando eu vier aqui com as minhas amigas, eu não queria que você ficasse falando que você tem namorado. A menina fala, você não quer? Por que você não quer? Mas eu tenho namorado. Não, mas só não fala para as minhas amigas, porque ela estava querendo, de alguma maneira, ter o mundo dela igual ao das meninas, amigas dela. Aí ele foi entendendo, ele foi percebendo, ele respeitou o momento dela. Hoje ela voltou a querer que ele venha com o namorado para perto da festa com as amigas dela. Então é um momento, né? E se o pai respeita, entende, ele vai estar perto da filha ou do filho, né? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, tem que ser compreendido, né? Qual o contexto? Quando a criança fala, eu não quero que você fale com os meus amigos. Então ele falou, mas eu vou falar, porque eu sou gay, qual é o problema? Não, pai, eu sei, eu gosto de você assim mesmo, né? A menina fala assim. Então, não, mas eu só queria que hoje você não falasse, né? Aí o pai tentou, né? Aí ele percebeu, tem algumas coisas que é importante para ela aí, né? Então, aí ele foi percebendo que ela mesma foi saindo daquela situação. E acho que quem é pai, quem é mãe, sabe, né, qual é a dificuldadezinha, às vezes, da criança. E a gente não adianta ficar, né, espremendo a criança. Aí ela mesma voltou, não, pai, você pode, agora você pode. Uma gracinha. Mas é difícil entender, né, porque como é uma situação mais nova, enfim, né, menos pessoas vivem, é difícil saber, né, então assim, quando a filha pede para não contar, não conte ou conte, né, eu sei que não tem um manual. Então, ele saía na televisão, né, ele falava com todo mundo, né, não tinha como não saber, né, na escola todo mundo sabia. Ah, tá, já sabiam. Sabia, mas a menina, alguma situação específica, a menina estava com alguma dificuldade, que foi superada em coisa de meses, eles se entenderam.
Meses, não foi nem... Não, meses. Que bom, né? Bonitinho. Bonitinho. O Neto fala o seguinte: tudo isso tem a ver com a educação e a opinião que cada um tem a respeito do assunto, ou seja, tudo pode fazer parte do que a pessoa aprendeu no passado dos seus familiares e educadores que fazem a pessoa manifestar um afeto ou preconceito. Exatamente. Né? É o que a gente aprende em casa, né? O que você vai manifestar, né? Você pode manifestar, como o Neto falou, o afeto que você tem pelas pessoas e pelo mundo, né? Que, como Jungiana chamaria do teu complexo materno positivo, você pode entrar no mundo com o teu complexo materno negativo. E seu lado sombra. Seu lado sombra o tempo todo. Então, e o preconceito está nesse lado, né? Ele fala, estamos em 2012, pena que ainda existam esses tipos de preconceitos. Eu acho, Neto, não sei o que a Vera acha sobre isso, mas assim, eu acho que preconceitos a gente sempre vai ter, né? Porque a gente sempre vai ter minorias, a gente sempre vai ter o outro, a gente vai sempre ter aquilo que a gente tem medo de ser. Então a gente identifica no outro aquilo que a gente tem medo de ser e a gente preconceitua o outro. O que eu acho é que a gente tem que entender que muitas formas de preconceito são o nosso lado sombrio, mostram o nosso lado sombrio, mostram o que a gente não gostaria de ser, ou mostram o que a gente tem medo de se aproximar, né? Não porque acha feio, não só isso, mas porque tem medo de se aproximar e sabe que tem esse potencial. A homossexualidade é um desses potenciais. Todos nós podemos ser homossexuais, né? Poderíamos ser homossexuais de orientação homossexual ou não, né? Isso não é uma decisão que possa ser alvo de preconceito. Como a raça, por exemplo, né? A pessoa não nasceu numa determinada... Você não escolhe. Você não escolhe, né? E eu acho que ainda o que complica um pouco, principalmente o preconceito à homossexualidade, é esse entendimento que hoje em dia a gente já sabe que não é real, a ciência já mostrou isso de diversas formas, principalmente a psicologia, como se fosse uma escolha, né? Que não é uma escolha, mas é impressionante, né? Mas veja, Renata, se existe preconceito de raça, ninguém pediu para nascer japonês, ninguém pediu para nascer negro, ninguém pediu para nascer com algum problema genético, pediu, a criança foi lá, bateu na porta lá, falou, olha, eu quero vir negra, quero vir uma minoria, mulher, negra e pobre, por exemplo, uma minoria da minoria, né? Alguém pede isso? E mesmo assim existe preconceito, né? Então, o preconceito, ou estigmas, né, aquela homofobia que é mais relacionada, um preconceito mais relacionado à homossexualidade, são problemas humanos, né, que nós temos que lidar com eles, né? E que, como o internauta falou, quem foi que falou? O Neto. Então, o Neto bem falou que se a gente tem em casa, né, educa nossa família, nossos filhos, se a gente cultiva né, o respeito, né, a solidariedade, o afeto, se a gente cultiva isso entre a gente, certamente nossos filhos, não importa de qual sexualidade seja, vão crescer melhor, né? Com certeza. O Celo pergunta o seguinte, a homossexualidade nasce com a criança ou é fruto do entorno, é fruto da sociedade? A gente, olha, tem né? pesquisas, por mais que se faça pesquisa, ninguém vai conseguir descobrir qual é a etiologia da homossexualidade. A gente sabe que existe desde que o mundo é mundo, existe no reino animal, né? E que é algo da natureza humana e da natureza animal, né? A gente sabe. E qualquer que seja, a gente trabalha, quem é psicólogo trabalha geralmente assim. Não importa a etiologia da homossexualidade, o que importa são as relações humanas, né? Não importa de onde vem, importa que está aqui, né? E quem está aqui, quem está vivendo uma dificuldade, a gente está aqui para trabalhar essa dificuldade. Mas eu acho que o que importa é cada vez mais as pessoas entenderem de que não é uma escolha. Que não é uma escolha e que a etiologia não importa, porque ninguém consegue. Tem pesquisa que fala, não, tem fator genético, não, tem fator hereditário, não, é a educação, não, tem pesquisa de todos os lados e não é tanta
a influência de vários fatores, né, de multifatores, é tanto que não dá para falar de onde vem. Dá para falar que existe, que é natural, né, dentro da humanidade, é natural, e desde que a humanidade foi criada de Adão e Eva, né, dali para frente, existe. Na verdade existe uma forte corrente aí da psicologia que fala que nós nasceríamos bissexuais. Tem. A psicanálise fala isso, né? E eu entendo também um pouco por aí. Nós nasceríamos bissexuais e a gente pode reprimir um lado, né? Ou a homossexualidade, ou a heterossexualidade, ou não, ou ser e bissexual. por uma série de multifatores, como diz, né? Pela hereditariedade, pela genética, pela educação, sociedade, pelo desenvolvimento da sexualidade. Então, por essas influências multifatoriais, descobriram aí que tem então um gene, que tem não sei quantas terninhas, ou não sei o quê, quantos gametas, mas não importa. Importa que, de alguma maneira, a homossexualidade existe, faz parte da sexualidade humana, a hétero ou a homo, tanto faz. Tanto faz, exatamente. O Neto fala o seguinte: a diferença entre eles, o casal hétero ou homossexual, não é nenhuma. O problema é a manifestação da sociedade a respeito do assunto. É visível que atualmente os homossexuais vêm se assumindo, pois sabem que não precisam ter vergonha de amar. Aí ele fala, eu tenho medo de amar. Né? Nossa, Neto, né? Quantos de nós, eu acho que todo mundo tem que humildade, medo. Falar, que humildade, né? Bonito isso, Neto. O Neto fala para Fabi que é sinônimo de sofrer. Também acho, né, Tom? Mas aí a gente vai fazer o quê, né? A gente tem algumas escolhas aí: fugir por muito tempo do sofrimento, ou se atirar um pouco, né? E viver as coisas fica boas. Muito vazio, né? Se não amar, não fica vazio? Fica, né? Fica. Então tem que se atirar, né? E você vê, né, Neto? Eu acho que, não sei se você tem dificuldade para amar. Você está me dizendo que sim, eu acredito, mas será que você tem dificuldade para amar ou para ter uma relação com uma mulher, né? Porque dificuldade para amar, quer dizer, você tem dificuldade para amar outras pessoas, por exemplo. Então eu acho que, assim, se a gente não tem nenhum tipo de trauma ou de coisas ou de questões, né, aí a gente consegue amar, né? Quantas pessoas não conseguem amar um homem? Traumas e grandes conflitos também conseguem amar. Amam. Esse exemplo que eu ia dar. Então, por exemplo, né, quem não tem na família aquela tia que não se casou, mas ama os gatos, ama o cachorro de estimação, né, o bichinho de estimação. Como você falou, só os psicopatas que não são capazes, né? Os outros todos, né? Todos nós somos. Então, Neto, assim, né, um feedback rápido para você: você é capaz de amar? Lógico que você é capaz de amar. Que nem o Neto é muito parecido com a Fabi, ele é super afetuoso. Que são os que mais têm dificuldade, não é assim? Em geral né? Por quê? Vamos explicar por quê. Quem é mais sensível, quem é mais, né, quem está mais com os outros, quem percebe mais a outra pessoa, né? Quem é pouco egoísta sofre mais, né? Que são as pessoas mais capazes de amar. Agora, quem é mais firme, duro, mais egocentrado, egoístão, né? Parece uma pessoa tão segura e não sofre tanto com o sentimento dos outros. E aí fica parecendo que é fácil, né, para essa pessoa amar. Mas são pessoas como ele que são os que mais amam, né? E que mais tem medo, e né? que mais tem medo, sofre. Lógico. Entendeu, Neto? Eu gostei disso, eu acho que combina com você. Porque ele é muito. E com a Fabi, eles são muito afetuosos, né? Não teria porquê. Que mais sofrem. São os que mais sofrem. São os que mais sofrem. Não tô dizendo que sofrem, os que mais amam, né? Também são os que mais amam. Aí a gente tem uns períodos assim, né, Neto, que a gente fala: não, eu não quero mais sentir o sentimento, que a gente tende a querer ser um psicopata, né? Não vou mais amar, não vou mais me relacionar. Vou ficar sozinho. É bom também, né? A gente aprende muita coisa com isso. Mas não adianta. Pra quem é muito afetuoso, você vai ser pego de novo. Se joga. Se joga. É o conselho que você dá, Vera?
Viva, né? Viva. Não tem outro jeito, né? Não fica evitando, não é? E, assim, tem muitas pessoas que evitam a vida inteira, É. né? Até por amarem muito, por serem muito afetuosas, evitam o sentimento. E evita mesmo. A pessoa evita, se protege de sentir, de sofrer, de amar. Ai. Sabe o que eu acho muito interessante, Vera? Que o Webdivan tem 10 anos, né? E, assim, no começo, falar sobre homossexualidade, homoafetividade no programa, era assim, muita gente já não tinha uma opinião preconceituosa, mas sempre tinham internautas que tinham opiniões preconceituosas. Eu acho muito bom que seja feio ter preconceito hoje em dia, né? Porque hoje em dia é feio ter preconceito. É politicamente incorreto. Politicamente incorreto, né? Isso mesmo. Os psicólogos conseguiram isso, né? Eu acho que de tanta gente falar, criticar, eu acho que isso tem muito a ver também com a psicologia, com o desenvolvimento da psicologia, e a gente mostrar, né, o quanto isso é humano, o quanto isso... É impressionante, porque eu vejo no programa como mudou isso. Olha que legal. Não tem nenhum internauta que seria capaz, porque ele estaria sendo linchado pelos outros, de falar alguma coisa preconceituosa sobre a homossexualidade. Interessante, né, como mudou nesses 10 anos. E eu achei uma coisa interessante aqui do seu chat e do programa. Nós estamos falando de fato de homoafetividade, a gente não está falando de homossexualidade, da parte da sexualidade. Né? A gente está falando da homoafetividade, que é a parte mais difícil de se falar, porque quando se fala em relacionamento homoafetivo, em famílias que tem, que é um casal de homens, fala-se, pensa-se na sexualidade e critica-se, né? E não se pensa na homoafetividade, na afetividade, né? Que essas pessoas se gostam, né? Não é uma questão só de fazer sexo com outro homem, é porque se amam, se gostam e assumem com coragem, porque tem que ser muito macho de assumir com muita coragem que gosta de outro homem. Porque fazer sexo com outro homem é fácil, faz escondido, né? Pula cerca, não é fácil, né? Para homem é fácil, não é? Agora, assumir que gosta de outro homem, que tem afeto por outro homem, e assumir que isso é benéfico na relação com os filhos, precisa ter muita coragem. Precisa ter muita E aqui no seu programa, o que eu estou dizendo é que a gente está falando de afeto, né? A gente está falando de gostar, de amar, né? E é isso que precisa ser divulgado. Tanto que você viu que ninguém falou da questão sexual. Isso. Né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eles entenderam, eles entendem o que é homoafetividade. Foi o que eu te falei, se fosse há uns anos atrás, talvez tivesse piadas, críticas, revolta. Quando eu falei, né, que nós nascemos bissexuais, eu não vi, e já falei isso milhões de vezes no Webdivan, não vi nenhum comentário contra isso. Muito interessante, muito legal como... Que é um progresso do seu programa, né? É um progresso, eu acho que nosso, eu acho que das pessoas que se interessam por isso, que assistem, né, ao TV, programas onde discutem, onde pensam junto com, né, não é só... Porque quem está no meio acadêmico, ou quem lê bastante, faz pesquisa, está acostumado com aquilo. Agora, não é bem isso que a gente acostuma ver na mídia, né? A mídia é sensacionalista. E um programa que fala disso, às vezes vem aquela pergunta, mas isso aí, ele não vai crescer, a criança cresce querendo ser homossexual, né? Isso é uma pergunta fatal, né? Então, não, porque não é assim. A primeira questão que eu acho que foi o seu internauta que falou, né, que a homossexualidade, ela não é, né, não pega, né? Se pegasse, a heterossexualidade teria pego desde Adão e Eva e todo mundo seria hétero, né? Então, já começou aí, né, a diferença, né, da qualidade. Né? Muito orgulho dos internautas. Muito orgulho dos internautas. Você tem razão.
Muito bom. A Fabi fala o seguinte: o que traz sofrimento é a falta de confiança, pois quando confiamos na pessoa que amamos, não temos ciúmes, ficamos seguros que somos capazes de sermos amados de verdade. Às vezes, Fabi, também acho isso, mas às vezes, né, o que traz sofrimento não é nem a falta de confiança. Às vezes as pessoas confiam umas nas outras, mas o que traz sofrimento é o não saber se relacionar de uma forma saudável, que é isso que a Vera está falando. Com a verdade, né, com o diálogo. Então, por exemplo, entre pais e filhos, né, você pode ter uma extrema confiança no seu pai, mas você vai perder isso se você não trabalhar com o diálogo, com a verdade, porque, lógico, você não fala com outra pessoa, você não sabe o que está acontecendo na vida do seu filho não sabe o que está acontecendo na sua vida. Uma hora ele vai perder a confiança em você, porque ele vai achar que você está mentindo, não vai entender por que você faz as coisas dessa forma, não tem diálogo. Então, eu acho que por trás de tudo isso, né, a questão do diálogo, o outro, né, se relacionar com o outro, né, respeitar que tem uma outra pessoa, né, gostar da pessoa do jeito que ela é, não da fantasia que a gente cria daquela pessoa. Isso é bem difícil. No começo, então, né, de uma relação é extremamente difícil. A gente vai se envolver com alguém, você faz um bolo de fantasia dessa pessoa, né, cai em cima daquilo que você quer, né, a pessoa, olha, tem o cabelo assim, preenche os pré-requisitos, fala assado, né, tem tanta idade, tem tanta conta no banco, pronto, preenche, né, e não é no dia a dia você vê que a pessoa é outra pessoa, né, e gostar da pessoa do jeito que ela é, se relacionar com respeito, né, isso requer crescimento, né? Amadurecimento. E foi o que eu falei pro Neto aqui no chat, requer muita dedicação. Eu acho que pra gente se relacionar, a gente precisa ter muita dedicação ao outro, né? Ainda mais pessoas que são muito afetivas, como ele. Aí eu falei isso pra ele, talvez ele não esteja nesse momento, porque ele falou que não quer se relacionar agora, né? Talvez ele não esteja nesse momento de se doar. E pessoas muito intensas, quando entram numa relação, se doam realmente demais. É um trabalho, você tem que trabalhar em cima daquela relação, muito gostoso, mas exige um esforço, um trabalho, uma dedicação. E às vezes a gente não está numa fase que a gente queira isso. Não cabe o outro. Não cabe o outro. Né? Então talvez seja só isso, né? Só não caiba o outro agora. E você sabe, né, que essas questões sobre relacionamento, sobre afeto, sobre amor, elas são idênticas em qualquer sexualidade. Não tem diferença nenhuma. É exatamente a mesma coisa, né? Os homens que se relacionam com homens afetivamente sofrem do mesmo amor, do mesmo problema que as mulheres que se relacionam com as mulheres e que os homens e mulheres que se relacionam entre si. Igualzinho, idêntico. Você vê no consultório, a mesma coisa. Não existe diferença alguma. Não tem nenhuma diferença. É impressionante. Não tem diferença nenhuma. O se relacionar afetivamente é igual para o ser humano, para qualquer ser humano. Exatamente. Os problemas que emergem são os mesmos. Vera, eu adorei a sua participação na Divã. Espero que você volte muitas vezes. Também. Que bom. Foi muito bom conversar. Já passamos no tempo. Você acredita? 1 hora ao vivo. Olha. Ao vivo. Poxa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Muito gostoso. Os seus internautas são ótimos, evoluídos, né? Estudados. Exatamente. Muito bom. Obrigada, Vera. Muito obrigada também. Tá vendo, gente, que feedback importante pra vocês, né? Eles sabem disso, lógico, né? São pessoas inteligentes, eles sabem disso. Mas muito legal ouvir, né, de uma entrevistada que a gente tá dando um show de bola. Sexta-feira que vem, às 21 horas, Web Divã. Espero vocês. Beijos. Verdade, viu, Renata?